Tornando a Ecologia em Ação com Arno Kumlin sobre o tema macrozoneamento. A questão do macrozoneamento em Joinville foi discutida em alguns fóruns, na Câmara, na comunidade, mas na realidade o IPUJ fez o encaminhamento desse macrozoneamento meio ditatorial, porque analisando detidamente o mapa geral do município que está disponível no portal do IPUJ, você vê o macrozoneamento, mas você não vê uma sobreposição com imagens do Google, por exemplo. Onde, se você faz uma superposição das imagens do Google Earth sobre o projeto do IPUJ, você vai notar que o IPUJ entrou pesado em muitas áreas de mangue, em muitas áreas de APPs e mananciais, e inclusive em restingas. Por exemplo, na Ilha do Espinheiro, a ilha quase toda foi programada como utilização urbana. Que informações você tem como arquiteto e urbanista, você que se debruçou sobre essa questão do macrozoneamento tanto tempo, discutiu tanto tempo, lá no CAJ você discutiu isso aí. Então, o que é que você poderia nos dar de alento se nós ainda podemos salvar esses mangues que o prefeito caneteou para serem urbanizados? Olha, eu ainda não tenho certeza, Guerra, qual dos mapas que faz parte da lei. No IPUJ tem, no não, portal qual do IPUJ dos mapas? tem. Eu brinco com isso, porque é o seguinte, eu tenho pego mapas sobre o macrozoneamento desde a aprovação da lei, em 2008. Fevereiro de 2008, ela fazia parte e constava do plano diretor. Era necessária uma regulamentação. Aí, essa lei de regulamentação do macrozoneamento chegou à Câmara no começo de setembro de 2008. Final de mandato do governo Tebaldi, final tempo de eleições. Aquele macrozoneamento ficou parado lá dentro da Câmara. Quando ele aportou à Câmara, eu acho que o presidente, não gosto de falar a palavra acho, o presidente da Comissão de Urbanismo era o João Luiz Gridó, vereador João Luiz. Eu comentei com ele que ele devia mandar aquele mapa de volta para o Executivo para fazer um novo mapa. E foi deixado de lá. Em maio surgiu um novo mapa, já no governo Carlito, surgiu um novo mapa como um substitutivo daquela lei que o governo Tebaldi havia encaminhado. Em setembro, outro mapa, com novas alterações. E o mapa que finalizou esse dito macrozoneamento, ou dito não, lei de macrozoneamento, ele desrespeita vários conceitos do plano diretor. Do começo ao fim. Se eu pegar os artigos sobre ambiente natural, sobre ambiente construído, sobre as intenções desses ambientes, tá? Você vê claramente que eu transformei a área do Rio do Júlio em área rural de utilização controlada. Que utilização e que controle? Eu não sei. E é uma área estratégica de manancial hídrico. Manancial hídrico. É a água de Joinville. É água. Apesar que ela faz parte de outra bacia hidrográfica, ela vai para o lado do Itapucu, mas uma hora nós vamos precisar dessa água. Exatamente. Vai faltar água, do jeito que se cresce em Joinville. Agora, não se tem garantia sobre o nosso sustento de água. Isso se chama sustentabilidade. Sustentar com água da bacia do Rio de Júlio. Essa é uma questão. A questão dos mangues é pior ainda. Eu tenho um mapa de 2003, onde toda a faixa que limita a bacia, a Lagoa de Saguaçu, ela é toda a APP MG, Área de Preservação Permanente Mangue. Mangue, que é... Claro, biodiversidade, está garantido em lei federal. Berçário, biodiversidade, corredor de biodiversidade. Artigo 2º da Lei 4771. Exatamente, muito bem. O que acontece? Ela veio toda picotada no projeto já do macrozoneamento em 2008. Sei. Recuou-se, o executivo recuou em algumas partes, mas algumas não. Consegue transformar área rural de preservação permanente, área de preservação permanente em área rural controlada, de mangue. Quem vai controlar, quem vai utilizar e como vão utilizar. Quer dizer, essas garantias têm que estar para todos.
tem que se controlar, tem que se impedir. Vai além disso. Áreas rurais de transição. O que é transição? A área rural de transição. Se vai transitar, vai se transformar de alguma coisa para a mais ou menos, nunca mais vai ser rural. Nunca mais vai ser. Vai ser industrial. Foram criadas áreas rurais, 6 áreas rurais de transição. Bom, elas, depois de audiência pública, sumiram. Mas não sumiu a área rural de transição sul, certo, que envolve a questão do terreno da Universidade Federal de Santa Catarina. Certo. Que agora, não sei porquê, entraram com um plano B, estão construindo dentro do espaço da Univille. E nós já estamos falando que aquele não era local há mais de 2 anos. Muito mais tempo. Muito mais tempo, acho que nós estamos falando sobre isso. Exatamente. Tá? E agora eu escutei recentemente uma pérola, que o trem que passa ali do lado também vai servir para transporte público. Eu não sei se já está acertado com a LL. Escutei isso. Está gravado na Câmara. Tá? Mas quanta piada que conta por aí, né? Quanta piada. Então, essas questões, eu não sou, e digo para ti, eu não sou contra nada. Eu não sou a favor do congelamento. Mas essa sobreposição que você fala vai muito mais além do Google. Vai do que o Google não vê. Qual é a sustentação dos terrenos que foram propostos, essas áreas de construção como áreas de transição? É de turfa. 8, 9, 10 metros de profundidade, que não dá para fazer nada. Muito bem, mas é a área rural de transição. Certo? Tem outras questões mais lógicas de transição, podia ser uma ZPR, que já consta da lei de uso e ocupação do município de Joinville desde 96. Nesse macrozoneamento não se levou em consideração o solo, as características do solo? O solo, ventilação, características. Drenagem. E tem mais uma coisa que eu não tive a resposta ainda. Dia 14 de maio, se eu não me engano, o 7 e 14 de maio, eu fiz uma pergunta numa reunião do Conselho, qual seria a área do perímetro urbano de Joinville? Em nenhuma parte desse macrozoneamento... Não consta? Não consta a área. Só que o plano diretor de Joinville é claro. Não poderá aumentar-se o perímetro urbano, no máximo que permaneça o mesmo. Aí eu faço uma pergunta. Quanto é que de cobertura de saneamento? 50%? Sobre o quê? Sobre que perímetro? Se eles estão aumentando. Outra, a região, por exemplo, que vai lá do Nova Brasília, atrás do Nova Brasília, tem uma região que foi aumentada, transformada em perímetro urbano, vai até a rodovia do Arroz. Certo? Sem infraestrutura, sem arruamento, a troco de quê? Enquanto nossos vazios urbanos estão aqui para serem utilizados. Não é para utilizar de qualquer forma também. Exatamente. Mas eles têm alguma infraestrutura, mas estão sendo mal pagos, mal remunerados. A infraestrutura pública está sendo mal remunerada. Por quê? Eu passo esgoto na frente de local que não tem nenhuma construção. Exatamente. Eu passo energia elétrica, eu passo transporte público e eu não tenho nada para ser utilizado. E vou além. Se eu transformei todas essas áreas em áreas rurais de transição, certo? Vai necessitar transporte público. Porque lá estão falando que vão ser incubadora, vai gerar renda, muito bem, mas vai gerar trabalho. Exemplo dessa aberração é esse Minha Casa Minha Vida na Vila Nova. Também. 2.500 pessoas vão morar nos cubículos de concreto e não foi planejado o transporte, não foi planejado uma duplicação do acesso à Vila Nova, e nada disso. Como se cobra transporte em Joinville? Pelo quilômetro rodado. Exatamente. Nós temos um decréscimo de passageiros. Eu não culpo, por exemplo, o sistema de transporte pelo decréscimo de passageiros. Isso é uma política nacional. Exatamente. Como é que eu vou dar desconto no automóvel particular, certo? Privado, e não dou subsídio ao transporte público? Eu não estou fazendo aqui demagogia nenhuma, mas isso tem que ser estudado. E mais uma coisa, nas RTs, áreas rurais de transição, nesses condomínios Minha Casa Minha Vida, vai aumentar a quilometragem do transporte público. Quem vai pagar? Exatamente. Alguém vai pagar essa conta. E com certeza uma parte vai ser para aqueles que vão utilizar o transporte. Isso são obras todas feitas de afogadilho, mal construídas,
materiais ruins, a gente vê que em tudo que é lugar está caindo prédio. Né? As escolas municipais, estaduais, tem prédios recentemente construídos, estão necessitando já reformas. Então, materiais de péssima qualidade, essas licitações também são uma enganação que não tem tamanho. E o povo paga a conta, paga caro e é mal servido. Mal atendido. Mal atendido. Então, como é que a cidadania poderia dar um basta nessa situação caótica na qual esses governos se encontram enfiados e viciados? Todo mundo sabe como é que é a coisa, e o Ministério Público, a Justiça, não se consegue dar um paradeiro nisso aí? O grande problema, que eu digo hoje, está no conceito, Guilherme. No conselho? Conceito. No conceito de cidadania. No conceito da cidade. Uhum. Hoje se fala em urbanismo ou urbanização. Isso é a palavra do momento. Muito bem. Nós estamos descobrindo, depois da implantação do Plano Real, que nós estávamos despreparados para esse novo mundo. Tanto é que nós temos deficiências gerais. Muito bem. Acontece que a palavra não é mais urbanismo, nem mais urbanização. Urbanização é quando eu aumento a população da cidade, sim, mais que do campo. Uhum. E ela gera todos esses problemas que você já conhece. A palavra nova é urbanificação. Vamos urbanificar. Vamos estabelecer conceitos claros. Mas por que o Executivo e o Legislativo não obedecem aos ditames propostos pela sociedade? Por que o Executivo impõe a sua situação a fim de quê? Para beneficiar grupos, beneficiar pessoas ou partidos? Por quê? Por que a sociedade que se reúne voluntariamente, estuda, deixa de dormir, faz apresentação de propostas e o Executivo simplesmente joga no lixo aquelas propostas e impõe novamente a condição que ele tinha pré-determinado? A quantidade de pessoas que cobram ainda é pequena. É pequeno. É pequeno. Então é o seguinte, todos os conceitos estão em lei. Por isso as leis foram feitas. Porque nós, para vivermos em sociedade, precisamos ter algumas ordens. Só que pessoas continuam teimando em não segui-las. E tem mais uma coisa, por quê? Elas não conseguem integrar vários conceitos junto de lei. Exatamente. Eu tenho... O programa está terminando. Terminou já esse bloco. Nós vamos agradecendo aos nossos telespectadores pela atenção dispensada ao Arno. O Arno sempre será o nosso grande convidado aqui para discutir questões de cidadania, urbanismo e paisagismo, né, Arno? E eu agradeço então aos telespectadores e convido-os para o nosso próximo programa Ecologia em Ação.